não susterei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e eliminarei os moradores de Bequeate-Avém, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4, não susterei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod e o que tem o centro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom. E o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4, não susterei o castigo, porque transgrediram, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso, meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e por 4, não susterei o castigo, porque perseguiram a seu irmão à espada, e baniu toda a misericórdia, e a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bósra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4, não susterei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso, meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes, juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não susterei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Quereote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz no meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Amém. Oremos, irmãos. Senhor, nós pedimos a iluminação do Senhor. Que o seu Santo Espírito, Senhor, ilumine a nossa mente, ó Deus, e nos faça compreender a bendita palavra do Senhor, que é autoritativa para nossas vidas, Senhor. Ó Deus Santo e bendito, quebranta o nosso coração, ó Deus, para que recebamos a palavra do Senhor com fé, ó Deus, com reverência e santo temor. Dá-me a graça, ó Deus, de expor a palavra do Senhor com fidelidade e aplicá-la, ó Deus, de forma correta aos nossos corações. E assim, ó Deus, o teu santo nome seja glorificado para todos sempre. Amém. Amém. Irmãos, sabemos que as pessoas, todas as pessoas, de algum modo elas creem em alguma divindade. Elas creem em algum Deus. Até mesmo aqueles que se declaram ateus, né, que dizem que Deus não existe. Até esses, irmãos, eles creem em algum Deus. O fato é que eles rejeitam o Deus verdadeiro revelado na Escritura Sagrada. Mas há outra coisa, irmãos, que nós devemos admitir. É que muitos crentes, irmãos, mesmo sendo crentes, eles anunciam um Deus que não é o Deus da Escritura. Eles anunciam um Deus que não é da Escritura, irmãos, quando eles dizem que Deus não se ira mais, que Deus não vai trazer juízo sobre as pessoas. Quando eles falam o seguinte, olha, Deus, Ele é o Deus somente de amor. E não é o Deus que vai jogar as pessoas no inferno para sofrer por toda a eternidade. Então veja, irmãos, quando crentes, ou que se dizem crentes, eles anunciam um Deus assim, que é só amor, que não tem juízo, que não se ira, não é o Deus da Escritura, é um ídolo. Porque nós sabemos, irmãos, que a Bíblia afirma que Deus, em sua santidade, irmãos, Ele aborrece a injustiça,
que Deus, em sua santidade, irmãos, Ele aborrece a opressão, a vingança, os crimes de guerra. Então veja, irmãos, Deus, Ele se ira sim contra o pecado. E a Bíblia, irmãos, ela é bem clara em dizer que o Senhor, Ele vai punir aqueles, irmãos, que são rebeldes. Que Deus, irmãos, vai trazer uma justa punição sobre toda a impiedade. Veja, irmãos, que nós começamos no sermão passado a estudar o livro de Amós, e nós vimos que Deus levanta Amós para pregar a palavra do Senhor a Israel, né? Também a Judá, como nós vamos ver no próximo sermão. Mas veja, irmãos, ele é levantado para pregar e dizer o seguinte: olha, Deus está vendo o que vocês estão fazendo. Vocês estão caminhando passos largos para longe do Senhor, e os pecados que vocês têm cometido, o Senhor está vendo. E vejamos que Amós, nós vimos que logo no verso 1, né, o verso 1 e o verso 2, que ele não era um profeta no sentido formal. Ele não fazia parte da escola de profetas. Ele foi levantado diretamente para o Senhor. Ele era um pastor de ovelhas e um agricultor, né, um colhedor de sicômoros. E ele foi levantado, irmãos, exatamente para pregar a palavra do Senhor. Olha, o juízo do Senhor está perto. O juízo do Senhor é certo sobre aqueles que são impenitentes. E veja, irmãos, que ele pregou num período, né, de prosperidade militar. Foi no período do rei Uzias, rei de Judá, verso 1, e nos dias de Jeroboão II, né, que é o filho de Joás. E nós vimos, irmãos, que no período desses dois reis, né, rei de Judá e o rei de Israel, era um período de prosperidade. O povo tinha prosperidade, o povo tinha segurança militar. Mas qual era a situação social na época desses dois reis, irmãos? Riqueza para poucos, né? Só que esses que eram ricos, eles faziam o quê? Oprimiam os pobres. Não tem nada a ver aqui, irmãos, com o comunismo, tá? Não tem nada a ver da opressão do rico com o pobre. É porque esses homens, como nós vamos ver, né, por conta da riqueza, por conta do poder, eles acabavam oprimindo aqueles que eram mais fracos. Veja, irmãos, que a situação religiosa no período de Amós, irmãos, era um período cheio de rituais. Só que eram rituais sem piedade nenhuma. O povo ia para a igreja, o povo escutava o sacerdote, via o sacerdote, só que o coração deles estava longe do Senhor. Era só um ritual vazio. E aí Amós é levantado por Deus, é tirado lá do pastoreio e é levantado para proclamar o rugido do leão, né? E o trovejar do Senhor, chamando, irmãos, todo o povo ao arrependimento. Olha, se arrependam antes que o juízo do Senhor chegue. Porque veja, irmãos, quando a gente olha para a situação do nosso país, nós achamos que Deus está calado diante de tanto pecado e injustiça. Mas Deus não está calado, Deus. É no tempo dele que ele vai agir. Então, veja, irmãos, nós vamos entrar nos oráculos de julgamento. Verso 3 do capítulo 1 até o final do capítulo 2. São oráculos, irmãos, de julgamento, né? Um discurso de condenação, né? Ou um discurso de acusação e sentença. Qual é, irmãos? Que tipo de discurso é esse? É um discurso, irmãos, que relata uma ação ou atitude pecaminosa. Então, nesse oráculo de julgamento, o profeta, né, levantado pelo Senhor, diz qual é o pecado do povo. O outro tipo, né, uma outra característica desse discurso é uma avaliação divina. Então, olha, vocês estão pecando nisso. E a avaliação do Senhor é: vocês estão culpados. E aí, por fim, você vai ter o castigo. A consequência dessa transgressão é a seguinte: vocês vão receber o juízo do Senhor. Veja, irmãos, que Amós,
logo de início, irmão, no verso 3, até o verso 3 do capítulo 2, ele chama, irmãos, as nações à presença do Senhor. Dizendo que o Senhor, ele é um juiz, né, um juiz universal. Que cada nação vai prestar conta com o Senhor. Então veja, irmãos, quando o profeta, ele é chamado pelo Senhor, e ele traz, né, um oráculo de acusação, né, contra as nações ímpias e também contra o povo do Senhor, como nós vamos ver a partir do verso 4, a ideia, irmãos, é que o Senhor, ele é justo, de que ele está a par de tudo que está acontecendo, inclusive da maldade, e que essa maldade vai receber o seu castigo. Por isso, irmãos, que não faz sentido você querer dizer que Deus, ele é só um Deus de amor, que não se ira e que não traz juízo sobre aqueles que se mantêm rebeldes para com ele. Porque isso não é bíblico, irmãos. Isso não é bíblico. Veja, irmãos, qual era o propósito, ainda o título de introdução, qual era o propósito do profeta trazer esses oráculos? Primeiro, irmãos, denunciar a violência que estava sendo cometida para com as nações. Então, havia nações que estavam praticando violência, uma violência desumana, irmãos, como nós vamos ver aqui. Só que, lembre, irmãos, Amós, ele está pregando para o povo de Israel. Ele não está pregando para as nações ímpias. Ele está dizendo para Israel, olha, as nações que estão cometendo essas injustiças, elas vão ser punidas com o juízo. Qual era a ideia dele aqui, irmãos? Qual era a estratégia de Amós? Primeiro, trazer os oráculos contra as nações ímpias. Era levar o povo de Israel a concordar com ele. Olha, de fato, Deus, ele é justo. E, de fato, essas nações que estão em grande pecado, elas têm que ser julgadas mesmo pelo Senhor. Só que não era só despertar Israel para o pecado das nações e o juízo de Deus. Era para despertar, irmãos, Israel para o seu próprio pecado. Olha, Deus é justo e juiz. Então, se Deus vai julgar, né, as atrocidades praticadas pelos pagãos, por que ele não vai praticar a justiça, o seu juízo, contra o seu povo que pratica as mesmas coisas? Porque havia, irmãos, opressões por parte dos ímpios. Só que havia opressão por parte daqueles que conheciam a palavra do Senhor, o povo de Israel. E veja, irmãos, que a base desse julgamento aqui, com as nações ímpias, não é a lei, a revelação especial do Senhor. É a lei moral universal. Você vai ver, irmãos, do verso 3 até o verso 3 do capítulo 2, que a base do julgamento do Senhor é a lei da consciência humana. Porque, veja, irmãos, todas essas nações que faziam essas coisas ruins, lá no fundo, elas sabiam que aquilo ali era pecado. Porque o ser humano, irmãos, nós sabemos disso. Ele foi criado pelo Senhor com a lei do Senhor gravado em seu coração. Então todos, irmãos, crentes e descrentes, eles têm o senso do que é o certo e errado. Eles têm a consciência disso. E com base nessa lei, irmãos, Deus vai trazer juízo sobre aqueles que quebram essa lei. É tanto, irmãos, que os teólogos, ao analisar, por exemplo, a quebra da aliança ali em Adão, né? Adão tendo desobedecido ao Senhor, ele quebrou todos os 10 mandamentos, mesmo não tendo a lei em suas mãos. Por quê? Porque a lei está gravada em seu coração. Então veja, irmãos, olha o texto novamente, e vamos, irmãos, aprender mais da palavra do Senhor, e tendo aqui como exemplo essas nações, irmãos. Veja, irmãos, que o profeta, né, o profeta na Escritura, o verdadeiro profeta, né, não aqueles que se apresentam hoje como profetas, porque os profetas de hoje em dia eles são falsos profetas. Não existe profetas como profeta aqui, Amós. Veja, irmãos, que ele começa o seu discurso, sempre, né, o seu oráculo, sempre falando da fonte da sua mensagem.
Ó, início do verso 3. Assim diz o Senhor. Verso 6. Assim diz o Senhor. Verso 9. Assim diz o Senhor. Verso 11. Assim diz o Senhor. Verso 13. Assim diz o Senhor. E verso 1 do capítulo 2. Assim diz o Senhor. Então veja, irmãos, quando o profeta ele vai trazer um oráculo, né, um anúncio de juízo para com a nação, ele vai dizer, irmãos, qual é a fonte dessa mensagem. E isso aparece, irmãos, 13 vezes no livro. Depois faça essa tarefa, né? Você vai ler Amós. Lembra? Leia o Amós durante toda a semana. Leia e releia, que vai ser bom para os irmãos nas exposições. E vão perceber, irmãos, que aparece 3 vezes, assim diz o Senhor. No capítulo 1, né, aparece 3 vezes, 4 vezes, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 5 e no capítulo 7. Qual é a ideia aqui, irmãos, dessa fórmula de discurso do mensageiro, né? Assim diz o Senhor, porque Amós aqui, irmãos, ele é um mensageiro. Né? Ele foi levantado pelo Senhor e enviado para levar uma mensagem. A ideia aqui, irmãos, é de que o profeta, ele não fala por si mesmo. Não é, irmãos, a sua mensagem. É a mensagem do Senhor. Jacó, irmãos, ele fez isso. Olha, eu vou mandar mensageiros a Esaú. Vocês vão até Esaú, lá em Gênesis 32, e vocês vão falar assim, olha, assim disse Esaú. Qual era a ideia, irmãos? A ideia, irmãos, é que a autoridade não está no profeta, mas naquele que mandou o profeta dizer. Ou seja, irmãos, quando o profeta diz, assim diz o Senhor, ele não estava falando de si mesmo. Era a palavra do próprio Deus. E percebe, irmãos, e é interessante você perceber que em nenhum momento aqui dos oráculos de acusações para com as nações ímpias, que o Senhor evoca algum Deus pagão deles, um falso Deus. Deus se dirige, irmãos, a essas nações através do profeta, como sendo o único Deus verdadeiro. Certamente, irmãos, essas nações tinham os seus deuses. Certamente. Só que o Senhor, irmãos, não leva em conta nenhum deles. Deus se mostra como aquele que é o único que existe. Olha que o pastor reverendo, né, o pastor Nicodemos, ele pontua de forma muito, muito sábia. Ele diz o seguinte, irmãos, olha, Deus intervém, age levantando reis, derrubando poderosos, ele conduz a história das nações, segundo o plano que traçou desde a eternidade, lembra do decreto hoje pela manhã, e nesse plano, ele julga e castiga as nações, reis e magistrados, povos e pessoas de todas as tribos, línguas e nações. Por que isso, irmãos? Porque Deus, irmãos, ele tem direito de fazer isso. Porque ele é o Senhor sobre todos. É por isso, irmãos, que você vai olhar para os pecados aqui cometidos e você não vai ver em nenhum momento o Senhor dando qualquer escapatória a essas nações aqui. Olha, Deus está dizendo o seguinte, olha, eu sou o Senhor sobre todos. E todos vão ser julgados por mim. Veja, irmãos, que o profeta, ele traz, né, sobre nações, até inclui Israel, né, a partir do verso 4. E a lei que ele utiliza aqui é a lei natural. Isso vai ficar mais fácil, irmãos, quando a gente for observar os pecados de cada nação aqui, condenada pelo Senhor. Abra comigo, por favor, em Romanos. Paulo, irmãos, ele é muito sábio em dizer isso. Falando daqueles, né, que não têm a lei, né, que não têm o Antigo Testamento, que não tinha os 10 mandamentos. Capítulo 2, irmãos, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, quando ele vai mostrar que esses pecados aqui, irmãos, cometidos, eles transgridem a lei de Deus.
verso 14 do capítulo 2 de Romanos. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de inconformidade com a lei, não tendo lei, serve eles de lei para si mesmo. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, percebe, irmãos, esses homens aqui, né, esses povos aqui, por mais que eles não tivessem compreensão ou conhecimento da lei de Moisés, eles sabiam o que era certo e o que era errado. Eles sabiam, irmãos, lá no fundo dos seus corações, que aquilo que eles estavam fazendo era maldade, era perversidade. Veja, irmãos, que Deus, ele começa a julgar essas nações. É uma rebelião, irmãos, deliberada. Olha que como é que essas nações viviam. Verso 3. Por 3 transgressões de Damasco e por 4. Os irmãos lembram, vai repetir esse estilo aqui literário do profeta. Por 3 transgressões e por 4, tal nação, tal nação. Veja, irmãos, o que Amós ele usa aqui, ele usa um recurso retórico, que era típico da poesia hebraica. Lembra que eu falei para os irmãos que ele escreve como um estilo de poesia hebraica? E essa ideia aqui, irmãos, de 3 transgressões e por 4, irmãos, é uma expressão escalonada, né, de escala. Ou seja, ele está aqui, irmãos, intensificando o pecado dessas nações. A ideia aqui, irmãos, não é matemática, tá bom? A nação de Damasco aqui, ela transgrediu 3 vezes. Aí na 4ª vez que ela transgrediu, o Senhor vai trazer juízo. Essa não é a ideia. A ideia aqui, irmãos, não é matemática, mas literária. A ideia aqui, irmãos, é de pecados numerosos, pecados acumulados, pecados que ultrapassaram o limite da paciência de Deus. Então a ideia é essa aqui. Essas nações pecaram inúmeras vezes, até o Senhor acabar, até a paciência do Senhor acabar. E o Senhor começar a tratá-los com juízo. É tanto, irmãos, que essa palavrazinha aqui traduzida como transgressões, né, ela traz a ideia de rebelião. Tá? A ideia aqui, irmãos, de transgressões, né, várias transgressões, a ideia de uma rebelião deliberada e intencional. Então essas nações, elas permaneceram em rebeldia para com o Senhor. Olha, irmãos, vamos, né, você tem a certeza do juízo, né? O Senhor, assim diz o Senhor, por 3 transgressões e por 4, não sustarei o castigo, não retirarei o castigo. Qual é a ideia aqui, irmãos? É que a ira de Deus não voltará atrás, até que executa o seu propósito. Mas veja, irmãos, antes dele dizer, ele diz que juízo é certeiro. Tá? Ele não vai retirar o seu juízo. E antes dele falar qual é esse tipo de juízo, ele fala qual é o pecado de cada nação. Olha aqui, irmãos, rapidamente, o pecado de cada nação. Verso 3, vamos olhar aqui o pecado de Damasco. Não susterei o castigo. Por quê? Porque Damasco, né, o povo, a população de Damasco, trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Então vejamos, o que está sendo condenado aqui? Irmãos, é uma crueldade sem limites. Tá? Então, Damasco aqui, em particular, o exército, né, que participava das guerras, eles estão sendo, né, a acusação aqui é de uma crueldade desumana. Veja, irmãos, a ideia aqui de trilharam, né, com trilhos de ferro, né, a Gileade, né, trilharam a Gileade com trilhos de ferro, a ideia aqui, irmãos, é de uma moedura. A ideia aqui, irmãos, é que eles fizeram coisas terríveis.
com esses que perderam a guerra. Então vejamos, o que eles fizeram? Trataram aqueles que perderam com desumanidade. Fizeram eles sofrerem pesadamente. Veja, irmãos, quando você vê guerras, por exemplo, o que acontece com muitas pessoas, muitos homens, quando eles estão na guerra? Eles usam isso para qual fim? Para liberar toda a maldade que está em seus corações. Os filmes retratam bem isso, irmãos. Quando há uma guerra e o vencido, né, aquele que vence, ele usa essa oportunidade para fazer coisas terríveis com o seu inimigo. Não sei quantos irmãos já assistiram aquele filme, A Lista de Schindler. Acho que é assim, se pronuncia, né? Terrível que eles fazem, né? Com aqueles que foram capturados. Vejamos que a ideia é exatamente isso. Damasco, eles agiram com brutalidade, insensível para com o povo. E isso, irmãos, é abominável diante do Senhor. Olha agora a Gaza, irmãos. Verso de número 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não susterei o castigo. Por quê? Porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Então, qual é aqui, irmãos, a acusação contra Gaza? A exploração do próximo. Ou seja, escravidão injusta. Tráfico de pessoas. E veja, irmãos, que Tiro faz exatamente a mesma coisa. Só que há um agravante. Verso 9. Por 3 transgressões de Tiro e por 4 não susterei o castigo. Por quê? Porque entregaram todos os cativos a Edom. Praticaram a mesma coisa, né? Pegaram e venderam os vencidos como escravos a Edom. E não se lembraram da aliança. Então, o pecado específico aqui, irmãos, além da escravidão, né, do tráfico humano, era a quebra da aliança fraterna. Qual era a ideia aqui, irmão, dessa aliança fraterna? Os irmãos lembram que entre as nações tinha uma aliança de paz, né? Então, se tinha uma aliança de paz, isso significava que as nações mutuamente confiavam uma na outra. Então, elas tinham uma confiança mútua. Só que, por que, irmãos, eu disse que há um agravante aqui no pecado de Tiro? Porque, veja, irmãos, eles esqueceram da aliança de irmãos e pegaram essas pessoas e venderam como escravos. Veja, irmãos, veja a maldade de Tiro. Eles não invadiam, irmãos, a cidade. Eles entravam pela porta da frente. Por quê? Porque tinha uma aliança. Só que quando eles entravam, irmãos, por conta dessa aliança, eles entravam livremente, o que foi que eles fizeram com o povo que confiava neles? Pegou eles e vendeu como escravos. Isso, irmãos, é uma maldade sem tamanho. Você ser traído por aquele que você confiava. Isso é abominável, irmãos, ao Senhor. É por isso que eles vão receber o juízo. Verso 11. Olha o pecado, a transgressão de Edom. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4, não susterei o castigo. Por quê? Porque perseguiram o seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar e reteve a sua indignação para sempre. Os irmãos lembram que os edomitas, eles são descendentes de Esaú. Lembra quem é Esaú? Irmão de Jacó. Então vejam, irmãos, eles, em vez de resolver as coisas de uma outra maneira, porque eram seus irmãos, né? Porque perseguiram seu irmão à espada, eles resolvem usar a guerra para resolver os seus problemas. E aí, irmãos, eu me lembrando de Paulo, quando ele escreve a Corinto, dizendo que os irmãos não deveriam praticar um litígio. Eles deveriam resolver as coisas entre si.
mas aí leva a tribunais ímpios, né? Então, guardadas as devidas proporções, é parecido aqui com Edom. Só que veja, irmãos, qual é o pecado de fato aqui de Edom? Um ódio, uma ira implacável. A NVI traduz de forma um pouco melhor. Porque com a espada, né, perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Então veja, irmãos, Edom vence os seus irmãos, só que não é suficiente vencer. O que eles fazem? Mutila de forma furiosa. Destrói eles completamente. Por quê, irmãos? Porque a ira estava nos seus corações. E eu fiquei pensando, talvez, né, se eles tivessem o poder, eles ressuscitavam essas pessoas só para fazer a maldade novamente. Tamanha era a ira em seus corações, irmãos. E o Senhor fala, eles vão sofrer. Verso 13, agora, a crueldade de Amon. Olha, irmãos, a crueldade de Amon. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4, não retirarei ou sustarei o castigo. Por quê? Porque rasgaram o ventre as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Então veja, irmãos, lembra quem são os amonitas? Eles são descendentes das filhas de uma das filhas de Ló. Então veja, irmãos, o que foi que eles fizeram aqui? Rasgaram o ventre das grávidas. O que é rasgar o ventre das grávidas, irmãos? Se não destruir todos. A mulher, o filho, o bebê, para que não gere descendência. Então veja, irmãos, como é uma prática desumana. Porque uma grávida, irmãos, os irmãos sabem que ela é indefesa, pesada, não consegue se proteger. Só que veja, irmãos, o que eles fizeram? Mataram as grávidas, rasgaram o ventre das grávidas de Gileade. Mas olha o agravante, para quê? Por que eles fizeram tamanha maldade? Para dilatarem os seus próprios limites. Por que eles fizeram isso? Por ganância. Por ganância, irmãos. Eles praticaram essa coisa abominável porque eles queriam mais território. Porque vejamos, na guerra, eu estava escutando o pastor, muito sabe, ele falando, na guerra, assim, o cara mata o pai. Só que aí, esse homem que morreu, ele tem um filho. E o que vai esperar desse filho? Que talvez ele cresça e venha se vingar pela morte de seu pai. Geralmente os animes, os filmes mostram isso, né? O cara morre e o filho cresce para vingar a família morta. Então esses homens falam, olha, já vou acabar com a descendência aqui mesmo. Mas vejamos como é uma abominação diante do Senhor eles fazerem isso. E por fim nós temos Moabe. E Moabe aqui, irmãos, é um desprezo sem tamanho para com a vida humana. Verso de número 1. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, e por 4, não susterei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Sabe quem é os descendentes de Moabe? Os descendentes, aqui, irmão, nós temos os descendentes da filha mais nova de Ló. De Ló. Então veja, irmãos, o pecado aqui descrito, irmãos, é a profanação da memória e o desprezo pela dignidade humana. A ideia aqui, irmãos, pegou os ossos do rei de Moabe e os queimou até reduzir era cal. Porque veja, irmãos, aqui não é uma cremação comum. Né? A ideia aqui, irmãos, é de uma profanação extrema. A ideia mesmo aqui deles é desprezar toda a memória do rei. E é interessante, irmãos, quando você olha essa prática de reduzir os ossos até virar cal, com a ideia
da esperança da ressurreição. Porque, veja, irmãos, até no meio dos pagãos, havia essa ideia de esperança futura após a morte. Distorcida, mas havia. Por exemplo, os egípcios. Por que eles, né, preservam o corpo? Porque para eles, irmãos, a continuação da alma depende disso. Os babilônios, os persas, tinham essa mesma ideia, irmãos. Uma noção de juízo após a morte, uma recompensa das almas justas. Então veja, irmãos, quando os filhos de Moabe aqui pegam esse rei e transformam os ossos dele em cal, a ideia aqui, irmãos, é de um ato que ele está desprezando por completo toda a nação desse rei. Inclusive esse rei. É interessante, lembra quando Jesus fala dos fariseus? Lá em Mateus 23, 27? Que os fariseus são sepulcros caiados. Né? Porque o cal, irmãos, ele servia para isso. Para revestir muros e sepulcro. Então veja, um rei que morava em um castelo, né, lindo, agora pegou os ossos dele e vai fazer ele morar, tá, irmãos, entre aspas, em sepulcros. Então vejamos, a ideia é de profanar mesmo, né, de desprezo para com o morto. Veja, irmãos, Deus, ele traz castigo para todos esses pecados aqui. Castigo sobre Damasco, né? Destruição, verso 4. O fogo vai atingir os castelos, as fortificações. E os irmãos lembram que castelo, ele é símbolo de poder e segurança. Então Deus vai trazer juízo sobre os castelos. O povo vai ser exilado, verso 5. Gaza, mesma coisa, verso 7 e 8. Destruição, né? Juízo vai cair sobre eles. Deus diz, eliminarei o morador de Asdod e o que tem o cetro de Asquelon. Volverei a mão contra Egron. E o resto dos filisteus perecerá. Então veja, irmãos, que Deus, ele vai trazer vários castigos sobre essas nações por terem praticado esses crimes. Mesmo eles não tendo, irmãos, de uma certa forma, quebrado a lei de Moisés, né? Porque veja, Deus não fala assim, olha, eu vou castigar vocês porque vocês quebraram os 10 mandamentos. Não, você fez isso porque vocês vão ser julgados e condenados porque vocês fizeram algo desumano. E veja que o oráculo termina, né? Diz o Senhor. Diz o Senhor. E isso, irmãos, é uma confirmação de que aquilo que ele está dizendo aqui vai acontecer. Só Tiro e Edom que não aparece dessa forma no final, diz o Senhor. Porque a ideia, irmãos, não é na questão da fórmula profética, mas na gravidade dos pecados. Então veja, irmãos, que Deus, por meio do profeta, está dizendo que Deus viu tudo isso aqui acontecer. E que Deus vai trazer juízo. Então veja, irmãos, Deus sabe o que está acontecendo lá entre Rússia e Ucrânia? Sabe. E sabe todos os crimes que estão sendo cometidos lá. Tanto de um quanto do outro. Deus sabe, irmãos, as intenções dos ministros do STF. Deus sabe, irmãos, as intenções deles. E Deus vai julgar. E Deus sabe se são intenções puras ou impuras. Na verdade, irmãos, Deus sabe a intenção do presidente, a prefeita aqui de Acaraú. E sabe como é que eles estão agindo. E Deus vai julgar seus corações. Veja, irmãos, que outra coisa que o Senhor nos ensina aqui, além de que Ele vai trazer juízo sobre aqueles que são rebeldes, é que a sua paciência é longa. É tanto que se você ler, né, por 3 transgressões e por 4, lembra da ideia de que aqui não é a ideia numérica, né, mas a ideia literária, a ideia de muitos pecados. Quantos pecados essas nações não cometeram? E só depois de muito tempo o Senhor trouxe juízo. Na verdade, passou muito tempo, né, passou em torno de 30 a 50 anos para algumas nações aqui serem julgadas pelo Senhor. Nós sabemos, nós aprendemos isso
que um único pecado era suficiente sermos fulminados na hora. Mas o Senhor, Ele é longânimo. E veja, irmãos, que a palavra do Senhor se cumpriu. Gaza foi destruída pelos assírios, Sargão II e Senaqueribe. A Síria atacou Tiro, foi destruído também por Nabucodonosor, só que Alexandre o Grande foi que destruiu de forma completa Tiro, conforme Deus disse. Edom foi destruído por Nabucodonosor. Amon, mesma coisa. Então vejam, irmãos, todas essas nações, elas desapareceram. Por quê, irmãos? Porque a palavra de Deus se cumpriu. E ela vai se cumprir. Não tenha dúvida nenhuma. Mas veja, irmãos, qual era o propósito do profeta levantar primeiramente esses oráculos contra essas nações? Novamente, o auditório ele precisava reconhecer que Deus é justo. E que Deus vai julgar, no tempo dele, as ações ímpias, a maldade do mundo. Só que o objetivo maior, irmãos, é levar o povo a reconhecer que também é pecador. E que não vai escapar do juízo de Deus, caso não se arrependa. Porque, veja, irmãos, devemos olhar para essas nações e não achar que nós somos melhores do que eles. Melhores do que eles. Porque, veja, irmãos, vimos uma nação aqui que ela guardou ódio no coração e que ela baniu a misericórdia. Aí eu pergunto, quantas vezes, irmãos, não guardamos exatamente o ódio em nosso coração? Quantas vezes, irmãos, em palavras, em pensamentos, nós não banimos a misericórdia para com o nosso irmão? Quantas vezes, meus irmãos, nós não pecamos e com esse pecado nós quebramos a confiança em nossas relações com nossos irmãos? Quantas vezes, talvez, crentes não vá dilacerar o ventre de uma grávida com objetivos para aumentar a sua renda? Mas quantas vezes não vai fazer coisas até pecaminosas para aumentar a sua renda financeira? Que é a mesma coisa, irmãos. Soberba. A ideia aqui é de você, de dar avareza mesmo. Então vejamos, eu não estou dizendo que o crente ele vai praticar exatamente o pecado que essas nações aqui cometeram. É impossível isso. Pelo simples fato, irmãos, de que o Espírito Santo habita em nós. Só que eu só não faço coisas piores, irmãos, do que essas nações, pela graça do Senhor. Se não fosse, irmãos, a graça do Senhor sobre a vida do seu povo, o seu povo faria exatamente a mesma coisa. E nós só não recebemos o juízo de Deus, irmãos, porque outro recebeu em nosso lugar. Então veja, irmãos, essa sessão, irmãos, esse julgamento contra as nações mostra, primeiro, que Deus, Ele reina sobre tudo e todos. Todos, irmãos, vai estar diante do tribunal do Senhor. Ninguém vai escapar. Lembra o que diz Mateus? Abramos, irmãos, rapidamente em Mateus. Mateus 25, irmãos, verso 31. Diz o seguinte, que o Senhor Jesus, Ele, o juiz, Ele vai julgar. Mateus 25, 31. Já estamos concluindo, irmãos. Mateus 25, verso 31. Olha o que Jesus disse. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porás as ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Para que isso, irmãos? Para o julgamento. É por isso, irmãos, que todos estão debaixo do julgamento do Senhor. É verdade, irmãos, Deus, Ele é paciente. Ele é muito paciente, irmãos. É tanto que a Bíblia diz que Deus, Ele é longânimo.
E por Deus ser longânimo, irmãos, é que essas nações ao nosso redor, que estão praticando as mesmas coisas, elas não são fulminadas imediatamente. Inclusive, é pela misericórdia do Senhor que você também não é fulminado nesse exato momento. É pela misericórdia do Senhor. É pela misericórdia do Senhor, irmãos, que o chão aí não se abre e você é engolido e vai perecer por toda a eternidade. É a misericórdia, irmãos, do Senhor. E uma terceira coisa, irmãos, que esses oráculos nos ensinam, é que todos são culpados diante de Deus. Todos, irmãos. Todas as nações, elas são culpadas pelo Senhor. É tanto que essas nações aqui, irmãos, elas estão sendo julgadas não porque quebrou os 10 mandamentos, mas porque elas transgrediu a lei do Senhor gravada em seus próprios corações. Elas não precisavam da lei do Senhor para ser condenadas. É por isso, irmãos, que nós afirmamos que mesmo o indígena, né, que vive isolado de tudo e todos, ele não é inocente. Ele não é inocente. E ele vai ser julgado. É por isso, irmãos, que só há um jeito de sermos declarados inocentes no dia do juízo. É crendo em Jesus Cristo. O único jeito, irmãos, de sermos declarados inocentes no último dia é crendo em Jesus Cristo. Porque, veja, irmãos, quando cremos verdadeiramente em Jesus, nós não vamos receber o juízo eterno. Por quê? Porque ele já recebeu em nosso lugar. Ele já recebeu, irmãos, no lugar do seu povo. É por isso que a única forma de sermos declarados justos é crendo em Jesus Cristo. E a minha oração, meus irmãos, é que não apenas ouçamos o rugido do Senhor, mas que também, irmãos, venhamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Senhor não terá como inocente o pecado. É por isso, irmãos, que nós não podemos, de maneira nenhuma, abusar da paciência do Senhor. Porque tem pessoas assim, irmãos, que pecam uma vez, aconteceu nada, está tudo bem, vou continuar aqui no meu pecado. Mas como a gente não sabe, irmãos, o dia do juízo, né, o dia do julgamento, a melhor coisa, irmãos, é se arrepender urgentemente do seu pecado. Senão, o juízo do Senhor é certo sobre aqueles que se mantêm rebelde para com ele. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Oremos.